O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Cheiro de terra molhada, de café passado, de uma flor, do perfume favorito, de uma fruta bem gostosa. O cheiro é capaz de despertar a fome, a repulsa, o nojo e até trazer lembranças boas e ruins. O cheiro é emoção. O olfato é um sentido que ajudou a espécie humana na sobrevivência, tanto para identificar comida ou mesmo para perceber ameaças no ambiente. Para a indústria de alimentos e bebidas e de cosméticos, os aromas e fragrâncias são essenciais para vender produtos. Afinal, a percepção do sabor, por exemplo, está fortemente ligada ao cheiro. O Ciência de hoje vai mostrar o trabalho de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UFPR, que se dedicam a investigar e a produzir aromas e fragrâncias gerados por micro-organismos, os chamados bioaromas. Para que a gente sinta o cheiro de alguma coisa, são necessários compostos voláteis. Em outras palavras, é preciso que o objeto solte moléculas que estimulem o olfato. No caso da banana, por exemplo, o cheirinho que sentimos e que identifica a fruta é proveniente de um composto volátil chamado acetato de isoamila. O acetato de isoamila é produzido naturalmente pela fruta em determinadas condições, mas também pode ser obtido artificialmente por meio de síntese química. Uma outra alternativa para a produção dos aromas é investigada por um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UFPR. É a produção a partir do uso de micro-organismos, os chamados bioaromas. Os aromas, no caso, não só aromas, mas também a gente pode designar como compostos de fragrância também, podem ser produzidos tanto por síntese química, serem extraídos da natureza, como a gente tem, por exemplo, aí os óleos essenciais, e também os produzidos pelos micro-organismos. Então a gente sabe, já se conhece, é bem conhecido, que os micro-organismos têm uma participação na produção desses compostos, de aromas, na cerveja, no vinho, nos alimentos fermentados, no pão. Os fungos e as bactérias usados para produzir os bioaromas são provenientes de bancos de cepas ou podem ser isolados diretamente da natureza. Na nossa linha de pesquisa, a gente procura explorar essa capacidade dos micro-organismos de produzir compostos de aromas, de várias classes, como os ésteres, álcoois, cetonas, terpenos, e recuperar esse aroma e ter um produto que tenha aplicação, no mercado, que tenha interesse comercial. Esse que é o foco, das dissertações e teses que a gente desenvolve lá no programa. Para a indústria de alimentos e bebidas, os aromas são muito importantes, pois o sabor está intimamente ligado ao cheiro da comida. Por isso, para fabricar iogurte sabor de banana, por exemplo, é preciso adicionar o aroma da fruta. Então, principalmente na indústria de alimentos e bebidas, que a gente sabe que são processados, e durante esse processamento existe uma perda, dos aromas naturais. Por exemplo, um sorvete, ou um suco de fruta, que durante sua extração perde, a gente pode recuperar esses aromas e reincorporar, ou a gente pode, que seria o enfoque das nossas pesquisas, talvez produzir aromas que têm status de natural, naturais, esses aromas produzidos por fermentação, seja biossíntese ou biotransformação, ou mesmo com o uso de enzimas, e reincorporar ao produto processado.
A indústria de cosméticos e de produtos de limpeza também precisa das fragrâncias. O cheiro é determinante para que o consumidor goste, use, indique e volte a comprar determinados produtos. A Susan pesquisou um processo de produção de aroma de banana a partir do uso de micro-organismos. O trabalho começou no mestrado, quando ela investigou e caracterizou enzimas envolvidas no processo. Então eu utilizei um fungo que já tinha sido estudado por outros membros desse programa, inclusive pela minha orientadora, a professora Adriane, a professora Marlene Soares. Então a gente tentou desenvolver a produção desse aroma frutal, utilizando resíduos, subprodutos da agroindústria. Eu utilizei a polpa cítrica, que é um subproduto da indústria de produção de suco de frutas cítricas, e também utilizei o farelo de soja, que é da indústria de produção de óleos, né, de soja, e também o melaço de cana para a produção desse aroma. A Susan percebeu que o melaço de cana seria um meio melhor para a produção do acetato de isoamila. Ela usou uma levedura mexicana no processo. Essa produção foi realizada com uma levedura que foi doada pela essa parceria que a gente tem com o Instituto de Durango, no México. É uma levedura que foi isolada da agave, que é uma planta que é utilizada para a produção da tequila, para a fermentação e produção da tequila. A levedura foi preparada e depois usada no processo de fermentação submersa, com o melaço de cana, que é um subproduto da agroindústria. É no bioreator que o fungo, em contato com o melaço, produz o composto gasoso que tem cheiro de banana. O passo seguinte, e mais complexo, é recuperar este composto volátil. A partir daí, da produção do aroma em fermentação submersa, foi realizada a recuperação desse aroma, que hoje é a parte mais difícil, né, num processo industrial. Para recuperar o acetato de isoamila, a Susan usou o método de pervaporação. O equipamento usa uma membrana e o vácuo para separar apenas os compostos que interessam. Neste caso, os compostos do aroma da banana. A pervaporação, ela é um processo de recuperação onde se utiliza membranas, onde eu vou fazer uma pressão negativa, ou seja, um vácuo, e através dela só vai passar, não vai passar líquido, não vai passar nada que tem no meio fermentado, somente os voláteis. Então, previamente foi feito um estudo, através de artigos já publicados, qual seria uma membrana adequada que concentraria, recuperaria uma maior afinidade, né, pelo meu composto de interesse, que seria o éster ou acetato de isoamila. Então, aí, a partir daí que a membrana, que esse acetato de isoamila passa através da membrana, ele é recuperado num trap, onde se tem um nitrogênio líquido. Então, o nitrogênio está a menos 196 graus e o produto vai ser condensado. O composto produzido pela Susan foi testado por uma empresa especializada em aromas. Ela produziu 2 bebidas, né, um refrigerante e uma bebida ice, e testou o aroma natural produzido por micro-organismos da UFPR. Ela foi testada por aromistas treinados, né, que nos deu um parecer em relação a esse aroma. Ele não foi viável para utilização em bebidas tipo ice e refrigerante, porque ele tinha um residual, né, de fermentado. Então, a partir daí, esse aroma não quer dizer que ele não pode ser utilizado na indústria, mas ele pode ser encaminhado, utilizado em outros tipos de bebidas, como bebidas fermentadas, né, como cervejas, que hoje em dia tem muito estudo com cerveja aromatizada, né. A Susan também produziu o aroma em pó, a partir do uso deste equipamento, chamado de spray dryer. O aroma em pó ele pode ser utilizado mais para a parte de alimentos, como em biscoitos, em panificação, bolos.
No próximo bloco, vamos conhecer a pesquisa do Mário, que produziu o bioaroma limoneno, a partir dos resíduos da produção do suco de laranja. Voltamos já! Basta sentir o cheiro para reconhecer uma fruta, uma flor, um perfume. Somos capazes de sentir o odor daquilo que libera moléculas voláteis, ou seja, moléculas que evaporam facilmente. O olfato é um sentido muito importante para os animais e também para o ser humano. Para a indústria, o aroma e as fragrâncias são essenciais na produção de muitos produtos, que vão de alimentos a cosméticos. Este grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia se dedica a estudar os bioaromas, que são os aromas produzidos por micro-organismos que são considerados naturais. O Mário iniciou no mestrado as pesquisas para a produção de bioaromas originários dos terpenos, que são compostos encontrados nos óleos essenciais de algumas plantas. O primeiro passo era encontrar uma fonte de terpeno. Então, nós selecionamos alguns substratos, no caso algo ligado a pinos, que tem alfa e beta-pineno conhecidamente, e a laranja, a gente testou também a casca de laranja, que é rica em limoneno. A gente testou outros substratos, mas que não eram tão ricos em terpenos. Então, depois de alguns testes com substratos, a gente viu que era mais viável fazer com a casca de laranja pela quantidade de óleo que tinha no extrato ainda. Ao mesmo tempo, Mário buscou um micro-organismo capaz de produzir bioaromas a partir destas fontes vegetais. As coletas foram realizadas em uma área de plantação de pinos, pertencente à empresa Arauco. Então, nós isolamos micro-organismos das cascas e de algumas pinhas lá da área de corte. Feito isso, então, nós selecionamos esses micro-organismos e testamos eles principalmente para as principais fontes de terpenos, que no caso seria na casca do pino seria alfa-beta-pineno e para a casca de laranja seria o limoneno. Um dos micro-organismos, o fungo Phomopsis, teve bom desempenho na produção de bioaromas derivados do limoneno, na fermentação de cascas e bagaço de laranja, que são subprodutos da produção do suco da fruta. Então nós testamos eles e tivemos resultado mais positivo com relação ao limoneno. E por isso, pela casca de laranja ter mais limoneno, nós decidimos seguir o trabalho com a casca de laranja. O limoneno pertence à família dos terpenos. É um composto comum no óleo essencial das frutas cítricas, usado como solvente biodegradável. Também é aroma muito utilizado pela indústria. Os cientistas investigam os seus benefícios e dos compostos relacionados a ele para a saúde humana. Os terpenos, eles são um grupo bem extenso assim, de compostos. Eles estão ligados principalmente aos óleos essenciais e das plantas, das frutas e de vários compostos. Eles são um grupo que, geralmente, como característica, eles têm uma unidade que é conhecida como isopreno. Eles basicamente parecem hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, e eles têm diversas propriedades bioativas e estão ligados aos óleos essenciais das vegetais. Mário produziu bioaromas derivados do limoneno a partir da fermentação em estado sólido das cascas e bagaço de laranja e do trabalho do fungo Phomopsis. E o objetivo, então, além de não ser em meio sintético, ser um meio natural, nós queríamos fazer numa fermentação no estado sólido, em que todos os trabalhos com limoneno são em fermentação submersa, meio líquido. Então, isso que foi feito de diferente.
Esta fase da pesquisa rendeu uma patente para o programa de pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. A gente tem resultados bons em todas as áreas. Assim. A gente conseguiu uma boa produção de compostos de fermentação em estado sólido. A gente, no caso, nessa fermentação em estado sólido, a gente conseguiu fazer uma patente. Então, nesse caso, com o nosso fungo, que foi o Phomopsis, que foi isolado e identificado. A gente tem também com a patente incluindo o meio natural, que foi feito em meio sintético, inicialmente fermentação submersa, e a gente conseguiu replicar boa parte dos resultados de fermentação submersa utilizando o meio natural de casca de laranja, só o extrato. E aí, no caso, essa parte que a gente fez a recuperação do extrato, a gente também conseguiu publicar um artigo. O programa de pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia detém o maior número de patentes da Universidade Federal do Paraná. Desenvolver tecnologia e processos e patentes é tornar o país mais soberano, né? Gerar mais empregos, gerar mais impostos, mais atividade econômica. Eu acho que é muito relevante e muito necessário para o país. É assim que nós pensamos aqui na nossa escola. Eu acho que este programa não é campeão só na Universidade Federal do Paraná. No segmento que nós atuamos, engenharia de bioprocesso, biotecnologia industrial, eu acredito que ele é campeão brasileiro, né? E está muito bem posicionado em relação a parceiros que nós temos em outros países que são desenvolvidos e que trabalham no mesmo segmento. Mas a pesquisa foi além. O Mário também investigou a ação do extrato fermentado produzido pelo fungo em células. O objetivo foi verificar a possibilidade do produto fermentado ser usado no combate às células tumorais e também como antioxidante celular. E essa parte das atividades, a gente tem resultados que indicam que tanto o limonenediol quanto o extrato fermentado tem mais atividade, no caso do extrato fermentado 3 ou 4 vezes mais atividade que o extrato de laranja, que já é conhecido por ter atividade antioxidante. E no caso da atividade antitumoral, o extrato fermentado tem mais atividade antitumoral. A gente conseguiu chegar a uma dose de um LC50, onde ele inibe 50% da atividade antitumoral, sendo que com a mesma concentração o extrato de laranja chegou próximo da metade, uns 25%, 30%. E com a atividade imunomoduladora, nós tivemos resultados diversos para cada composto, para cada teste analisado. Em alguns, nós verificamos que o nosso composto ele poderia ser, eventualmente, utilizado para problemas ligados a problemas imunes, porque ele diminui a atividade de produção de alguns compostos, e em alguns casos ele aumenta o resultado de alguns testes. Esta fase da pesquisa foi realizada em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Eles fazem muito esse tipo de atividade in situ. Então, o que a gente fez foi um teste chamado MTT, que é um teste mais padrão para citotoxicidade e atividade antitumoral, que ele vai medir o quanto é inibida a proliferação das células tumorais. E também foi feita atividade com linhagens de macrófagos, que verifica o quanto o nosso tratamento, que seria o nosso extrato, ele interfere na produção por exemplo, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, óxido nítrico, ou na adesão aos macrófagos ou na taxa de fagocitose deles. Então, é medido as coisas o quanto interfere na produção dos compostos que o macrófago produz ou no comportamento dele. E nesse caso a gente chega se o composto ele tem uma atividade antioxidante, se ele tem uma atividade oxidante, se ele possui uma atividade imunomoduladora ou se ele se ele aumenta a atividade do sistema imune inato. A pesquisa do doutorado abriu caminho para novas investigações.
quando começa a dar certo, você começa a pensar assim, eu quero testar mais coisas. A gente tinha planos de fazer outras atividades, a gente tinha planos de fazer atividade antimicrobiana. Eu cheguei a fazer umas preliminares, mas a gente não vai conseguir tocar isso para frente. Então, assim, você começa a ver que você começa a fazer várias ideias, vários planos para coisas que talvez você não consiga terminar, fazer a tempo, ou que você tem que escolher entre fazer uma atividade e outra, e você acaba ficando com aquela curiosidade, você pensa se alguém vai continuar para fazer o que você não vai poder fazer, ou talvez se você teria alguma maneira de continuar isso depois, mas, assim, quando as coisas começam a dar certo, você tem aquela vontade de descobrir cada vez mais coisas e aplicações, então a gente já fica pensando, será que a gente poderia pegar esse extrato e transformar num produto? Porque a gente sempre tem essa ideia de pensar de forma a tentar aplicar. É investindo em pesquisa e garantindo a patente das descobertas que a ciência brasileira ganha, pouco a pouco, destaque e importância internacionais. Eu acho que é importante destacar todo esse histórico do programa, né? Como desde a formação de alunos da graduação, né? Que é o primeiro curso do Brasil e da América Latina na área de engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Então nós realmente temos uma marca de proteger conhecimentos para o país, para a sociedade brasileira, que a supera em muito dos parceiros que nós temos na Europa, na Ásia, ou mesmo na América, escolas que têm o mesmo perfil e que trabalham na mesma área que nós.